Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Vanessa Linhares de Geografia e hoje a gente vai estudar a região Centro-Oeste, a localização e o meio natural. A região Centro-Oeste ela é formada por 3 estados mais o Distrito Federal. É a única região que não é banhada pelo Oceano Atlântico, sendo a mais interiorizada do território brasileiro. Quer dizer que é a região que fica mais para dentro no território. As demais regiões elas têm litoral, elas têm essa parte de costa que vai estar em contato com o Oceano Atlântico. Somente a região Centro-Oeste é que não vai ser banhada por este oceano. A região Centro-Oeste ela é a segunda maior região do Brasil, ela ocupa 19% mais ou menos do território brasileiro e ela é considerada a menos populosa. Atenção, a gente não pode confundir populoso com povoado. Populoso é o conceito que se refere à população total, população absoluta de um determinado lugar, ou seja, o número de habitantes. Povoado é o conceito usado para designar a densidade demográfica de um local, ou seja, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Na região Centro-Oeste é onde a gente vai encontrar a capital político-administrativa do nosso país, que é Brasília. São 4 unidades administrativas. É o Mato Grosso, com a capital em Cuiabá, Mato Grosso do Sul, com a capital em Campo Grande, Goiás, com a capital em Goiânia, e o Distrito Federal, que a capital é Brasília. O Distrito Federal não é um estado e nem possui municípios. É, na verdade, um território autônomo composto por 30 regiões administrativas, que são chamadas de cidades satélites. E Brasília, que é o plano piloto, né, que é a nossa capital federal. Por isso que a gente não pode dizer que a região Centro-Oeste é formada por 4 estados. São, na verdade, 3 estados e uma unidade administrativa. Quando a gente considera o Brasil todo, são 26 estados, mais uma unidade. Então, ao todo, são 27 unidades administrativas. Essa unidade é justamente Distrito Federal. A gente pode observar aqui na imagem que a região Centro-Oeste ela faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. E por conta da sua posição central, ela é a única região que tem acesso direto às demais regiões do Brasil. Sobre os aspectos naturais, a gente vai começar falando sobre o relevo. No centro-oeste do Brasil predominam terras com altitude entre 200 e 500 metros. As terras mais elevadas são encontradas no estado de Goiás, como a Serra dos Pirineus e a Chapada dos Veadeiros. Entre as terras de baixas altitudes, ali entre 100 e 200 metros, destaca-se a área do Pantanal Mato Grossense, na porção sudoeste da região. E aí eu trouxe para vocês aqui a imagem, que a gente consegue ver aqui a diferença de altitude, né, na região, onde tem as serras mais altas, para a gente ter uma noção de como é o relevo do centro-oeste. Vocês podem dar pause no vídeo, se quiserem dar uma olhada melhor nas imagens que eu estou trazendo para vocês nessa aula. São 15 unidades do relevo, divididas entre planaltos, depressões e planícies. Aí eu trouxe para vocês a imagem, para a gente ver mais ou menos como está distribuído. O destaque vai para o Planalto Central, né, onde a gente vai ter os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e do Parecis. Nas depressões, elas ocupam menores extensões e o destaque vai para a Depressão do Tocantins e a Depressão Marginal Sul-Amazônica, né, que se estende desde o norte do Mato Grosso até o vale do Rio Amazonas na região norte. Nas planícies, a gente tem a informação de que elas ocupam a área do Pantanal e são representadas pela planície Pantanal do Rio Guaporé e do Rio Paraguai, e um trecho também da planície do Rio Araguaia. Aí nessa outra imagem a gente consegue ver melhor, com mais destaque, as planícies, né, no verde mais escuro, os planaltos baixos nesse verde mais claro, planaltos médios em amarelo e as serras e montanhas com a cor mais alaranjada, né? A gente consegue ver bem a distribuição onde fica o Planalto Central, onde está a planície do Pantanal, Planalto Meridional, dá para a gente ter uma noção maior sobre o relevo da região Centro-Oeste. Com relação à hidrografia, relevo e povoamento, eu trouxe para vocês esse mapa que mostra as 4 regiões hidrográficas, né? Amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraguai e Paraná. Os rios da região Centro-Oeste, eles correm em várias direções. Isso ocorre porque o relevo da região forma vários divisores de água. Vocês lembram que são os divisores de água? São pontos mais altos no relevo que a partir dali a água vai descendo conforme a inclinação. E aí nós temos aqui que elas vão correr para várias direções.
Essa rica rede hidrográfica ela oferece a possibilidade de navegação, de irrigação de terras, de produção de energia, de fornecimento de alimentos. São muitas possibilidades para o uso dessa rede hidrográfica. Nessa imagem, a gente consegue ver as bacias, né, que estão no território brasileiro. E aí a gente consegue perceber também aquelas que estão atuando no centro-oeste. Os rios que formam a região centro-oeste, eles desempenharam nos séculos anteriores o papel importante de vias de penetração para o povoamento regional. Quer dizer que foi por meio dos rios que as pessoas conseguiram adentrar o território, conseguiram ir para locais que antes elas não tinham acesso, justamente para poder fazer o povoamento dessa região. Alguns afluentes e subafluentes do rio Amazonas, como é o caso do rio Xingu e os rios Juruena e Telespires, que formam o rio Tapajós, eles nascem no Mato Grosso. E aí é interessante a gente, né, ressaltar que rios, né, que são afluentes do rio Amazonas, eles têm a nascente, eles nascem na região centro-oeste, ali no Mato Grosso. É na região centro-oeste que nascem afluentes da margem direita do rio Paraná e afluentes da margem esquerda do rio Paraguai, além dos rios formadores da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Para a gente entender melhor sobre a importância dessa rede hidrográfica, a gente vai citar aqui o exemplo da Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870. Os cursos d'água muitas vezes são disputados entre populações e países pela sua importância política, econômica ou ambiental. Durante o início do século XVIII, os rios foram o principal caminho para chegar até a região centro-oeste. Apenas uma estrada de terra foi aberta ligando Cuiabá a Goiás. Essas eram as únicas vias de acesso ao restante do império, o que dificultava muito o desenvolvimento da região naquela época. O rio Paraguai, com as suas águas calmas, era uma alternativa para levar desenvolvimento à região, mas para isso os brasileiros deveriam navegar em terras paraguaias. Inicialmente, os brasileiros tiveram autorização para isso, faziam transporte de carga, transporte de pessoas a partir do Rio Paraguai. Mas depois houve mudança de governo e aí foi negado, os brasileiros não poderiam mais. Começou a guerra. Essa guerra ela só foi vencida quando a Argentina e o Uruguai se juntaram ao Brasil no Tratado da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Sobre o clima dessa região, a gente tem a informação de que ela se localiza na zona tropical, exceto uma pequena porção ali no finalzinho, no Mato Grosso do Sul. Essa posição geográfica e as altitudes modestas do relevo é que facilitam a circulação atmosférica, ou seja, não constituem obstáculo para o deslocamento de massas de ar, e é isso que vai conferir o clima tropical, com o verão úmido e o inverno seco, a maior parte do seu território. As áreas no norte do Mato Grosso são dominadas pelo clima equatorial úmido, que é o mesmo clima da Amazônia. Nesse local, as temperaturas são elevadas no decorrer de todo o ano e o período de seca é curto, é em torno de 2 a 3 meses durante o inverno. É uma sub-região sob influência da massa equatorial continental, que é uma massa de ar quente e úmida que se forma na Amazônia Ocidental. Aí aqui na imagem a gente consegue ver através da legenda que esse laranja mais escuro é o clima equatorial úmido. Na parte mais central, né, a maior parte do território é o clima tropical, aqui em laranja, e lá na pontinha em amarelo a gente tem o clima subtropical. Durante o inverno no hemisfério sul, a área do centro-oeste de clima tropical permanece sob a influência da massa polar atlântica. Entretanto, essa massa de ar se apresenta bastante alterada quanto às suas características iniciais, né? Conforme ela vai percorrendo, ela vai mudando as suas características. Nessa região, né, que é o centro-oeste, como também em partes da região sudeste, a massa polar atlântica ela torna-se responsável pelas baixas umidades relativas do ar nos meses de inverno, porque quando ela chega, ela já é uma massa de ar seca, aí ela acaba tornando o clima mais seco. No centro-oeste, é comum que a umidade relativa do ar atinja pontos críticos, abaixo de 30% nos meses de inverno. Nessas condições, os problemas respiratórios da população se agravam, principalmente em idosos e crianças. Tal situação leva escolas a suspender aulas e as pessoas são orientadas a moderar as atividades físicas e a beber muita água para hidratar o organismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem épocas em que locais muito secos, as pessoas têm sangramentos nasais, porque o ar está tão seco na hora que vai entrar para respirar, que aí realmente dá problemas e aí tem que beber bastante água porque a umidade relativa do ar está muito baixa.
Eu trouxe aqui para vocês o climograma de Brasília, para a gente ver como é que é a distribuição da precipitação, que é a chuva, e da temperatura. A gente vê que há uma distribuição, né, bem clara entre os períodos, os meses de chuva e o período seco, mas não há muita variação com relação à temperatura. Sobre a vegetação nativa, originalmente a porção norte da região centro-oeste era recoberta pela floresta amazônica, pela Mata Atlântica, acompanhando vários vales fluviais da região, também pelo Cerrado, cobrindo grandes trechos do Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, e pela vegetação do Pantanal, denominado de Complexo do Pantanal. Aqui na imagem a gente consegue ver a distribuição em verde, floresta amazônica, com um verde um pouquinho mais claro, Mata Atlântica, em laranja, o Cerrado, em rosa, o Complexo do Pantanal, e aí com essa parte aqui mais acinzentada, mais riscadinha, é para mostrar a devastação. A gente pode ver que grande parte já foi devastada, principalmente a Mata Atlântica, que está totalmente coberta por essa parte mais riscadinha. A expansão da fronteira agropecuária na região modificou a paisagem do Centro-Oeste nos últimos 50 anos. Atualmente, grandes fazendas de gado substituíram amplamente a vegetação nativa. No slide anterior, a gente falou sobre a devastação dessa vegetação nativa, e aqui a gente tem alguns exemplos, né, que é essa devastação para plantio ou devastação para criação de gado. Na imagem do meio, a gente consegue ver, de um lado tem vegetação, do outro lado já não tem mais. Na terceira imagem, a gente vê aqui uma grande área de plantio, e um exemplo que a gente pode citar nessa região do Centro-Oeste seria a retirada do cerrado, da vegetação cerrado, para o plantio de soja e também para a criação de gado. Para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Complexo Pantanal, né, que é uma reserva da biosfera. Desde 2000, o Pantanal é reconhecido pela sua importância para a biodiversidade e para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ecológico. A vegetação no Pantanal é um grande complexo de ecossistemas. É possível encontrar espécies de animais e vegetais da floresta amazônica, do Cerrado, da Mata Atlântica e do Chaco. Os ciclos de inundação também regulam o ritmo do trabalho dos pantaneiros, que precisam reunir e levar o gado para regiões mais altas no tempo de cheia, como os campos próximos às cordilheiras. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas imagens. A primeira imagem a gente vê essa parte que é mais fácil de inundar no Pantanal, né, que a gente vê que é bem úmido, bem molhado, com bastante lagoas. No meio a gente consegue ver essa imagem, ela está falando um pouquinho sobre as cordilheiras, que é justamente essa parte mais elevada, mais alta, para onde os pantaneiros levam esse gado. E embaixo a gente vê essa passagem do gado, né, nas áreas molhadas, provavelmente indo rumo a essas áreas mais altas. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido o assunto que a gente trabalhou hoje. Façam a atividade, não deixem de ler o texto complementar que vem junto com as questões. Qualquer dúvida, falem com os professores de geografia e não esqueçam o cabeçalho. Até a próxima!